Vamos lá, galerinha. Então, fechamos o assunto sobre função, ok? Essa semana nós vamos começar a estudar sobre sequência, tá? E a gente vai falar sobre uma sequência em particular chamada PA, ok? Vamos ver algumas propriedades de PA também, como é que ela funciona, a característica dessa sequência, né? E como encontrar qualquer termo dessa sequência também, tá? Que é muito importante. Ok? Só que antes de começar, queria orar por você, beleza? E pela nossa aula também, ok? Será que pode ser? Fecha aí seus olhos rapidinho então e vamos orar. Pai amantíssimo que está nos céus, muito obrigado por esse dia, Pai. Que o Senhor possa abençoar não somente a mim, mas a cada aluno que está aqui, Senhor, está assistindo essa aula, né? Eles estão assistindo no intuito de aprender um pouquinho mais, Senhor. Aquilo que vai ser necessário para a sua formação e o seu ingresso na faculdade. Que o Senhor possa abençoar não somente os alunos, mas também a sua família, Pai, concedendo saúde principalmente em meio a todo esse caos, essa pandemia que estamos vivendo, tá? Fique com cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Se liga, ok? Como a gente vai estudar o que é uma sequência, você precisa... Antes da gente entrar em PA, a gente tem que entender o que é uma sequência, né? Por assim dizer. Então, olha só, uma sequência, na realidade, é quando eu pego elementos de um conjunto e estabeleço uma ordem para eles, ok? E aqueles elementos vão ter que responder e respeitar esta ordem, tá bom? Então isso daí é uma sequência, ou seja, tudo que eu coloco, os elementos distribuo ordenadamente, ou seja, numa ordem. Não importa se é uma ordem crescente ou decrescente, mas tem que ter uma ordem ali estabelecida, tá? E os elementos também têm que respeitar essa ordem, tá? Sabendo disso, nós temos dois tipos de sequências, tá? Nós temos as sequências finitas e as infinitas, tá? O nome, ele é bem lógico, né? Que dá a intuição, né, desse conceito. Por exemplo, sequências finitas, né? Ou seja, eu consigo determinar o meu elemento de início e fim. Ou seja, é uma sequência onde vai ter um começo e um fim. E eu consigo determinar, ok? Por exemplo, se você trabalha com uma sequência, os meninos aí que gostam de futebol, Ribeirinho, que eu sei, vascaíno sofredor, que sofreu com 3 rebaixamentos, você mesmo, chora Ribeiro, tá? O que acontece? A tabela do Brasileirão, ele funciona numa sequência, numa ordem, né? Onde o primeiro colocado, né, geralmente os colocados são aqueles que têm as maiores pontuações, né? Ou seja, eu consigo estabelecer uma ordem entre os meus elementos, que são os times, ok? Quem tem maior pontuação fica em primeiro, o segundo maior, segundo, o terceiro maior, terceiro, quarto, quinto, e o último lugar sempre vai ser o do Vasco, rebaixado. Chupa Ribeirinho, tá? Ribeirinho é o último. Tá? Então, isso daí eu sei então o elemento que sempre vai começar em primeiro, Mengão, por favor, respeito, primeirão, ok? E o último elemento que também consigo determinar que, infelizmente, é o Vasco, que só cai e deve todo mundo. Então vamos lá. Sequências infinitas, ok? O que são sequências infinitas? É quando eu olho uma sequência e consigo determinar o elemento que começa, mas eu não consigo localizar e determinar o elemento que vai finalizar a sequência, né? O último elemento, não consigo determinar, né? A tendência é infinito já quer dizer isso, né? Essa sequência vai ter infinitos termos, ela não vai ter fim, né? Por exemplo, vamos trazer um pouco aí da aula do primeiro bimestre, o conjunto dos números pares. Eu sei que começa pelo número 0, que é um número par, e ele vai infinitamente, e eu não consigo determinar o elemento final dessa sequência. Ok, galerinha? Então, o início por enquanto é isso aqui. Beleza? Então, se liga aí que eu vou vir logo mais, tá? Falando sobre
alguns elementos da sequência e vamos entrar em PA, beleza? Para quem quiser, pode anotar aí, fazer alguma observação rapidamente, ok? Antes da gente continuar. Vamos lá, pessoal. Dando sequência aí, tá? No tema sequência, olha só que piadinha mais sem graça. Mas olha só, né? A gente vai estudar aí sobre termos de uma sequência agora. Mas eu quero que você tome como exemplo essa sequência aí, ok? Preste bem atenção. Aqui eu tenho uma sequência de 3 termos, ok? Que eu não sei qual o dado que ele estabeleceu para construir essa sequência, mas esse exemplo ele fala que isso aqui é uma sequência, né? Onde eu tenho a sequência número 7, 3 e 8, ok? Primeiramente, tá? Nós vamos falar que N, tá? N vai ser exatamente o número de termos ou elementos, tá? Da minha sequência. Ok? Ou seja, esse N aqui é o número de termos ou de elementos. Ou seja, se eu pegar essa sequência, eu sei que ela vai ter N igual a 3, ou seja, uma sequência de 3 termos, ok? Agora, para eu identificar cada termo na sua posição, ou corresponder, né, cada termo na sua posição, a gente fala aqui cada termo, tá? Vai ter uma posição, até porque é uma sequência, tem que ter uma ordem, tá? E essa ordem da posição desses elementos a gente chama assim, ó, de A, ok? E a posição que ele tá, A1, A2 e A3, ok? Então eu quero te dizer o seguinte, tá? Um pouquinho mais, tá? Só mais um pouquinho mais. Que, galera, esse númerozinho que aparece aqui, na realidade, ele corresponde, tá? Cada um deles corresponde a esse N aqui, tá? Ah, professor, mas como assim? Não tô entendendo isso. Você falou que isso aqui é o número de termos ou, né, de elementos que tem numa sequência. Sim, pois sim. Se eu falar N igual a 1, né, eu estou me referindo, né, ao primeiro elemento, ok? Agora, para eu me referir em que posição está esse primeiro elemento, eu falo que é o A1, né? Se ele falar assim, N2, né? N igual a 2, não importa, eu quero saber qual é a posição do elemento N igual a 2, é o A2, entendeu? Ou seja, o N está me falando, na realidade, o número de elementos que eu tenho naquela sequência. E quando eu falo a respeito de A1, A2, A3, A4, A5, tá? Ou generalizando, tá? Eu estou falando de A N termos, ok? Ou enésimo termo dessa sequência. Eu quero saber qual é a posição daquele dado elemento, tá bom? Ou seja, agora a gente vai pegar o costume de escrever, né, a posição dos termos. Então, A1, A2, A3 corresponde à posição dos termos, ok? E o N me refere exatamente a que termo, né, que está naquela posição, tá bom? Se eu falo N1, estou me referindo a esse termo que está nessa posição. N2, a esse termo. N3, esse termo. Tá bom? Beleza? Então, se liga aqui. O que é lei de formação de uma sequência? Pessoal, na realidade, são dados que ele me dá para que eu construa uma sequência. Isso a gente fala que é lei de formação de uma sequência. Só que para a gente entender isso aqui melhor, na prática, a gente precisa trabalhar com exemplos, tá? E a gente só pega assim com exemplos. Então, presta atenção. Ele está me falando que ele quer, né? Ele pede para que eu escreva, tá, a forma de uma sequência, ou seja, a partir da sua posição, A1, A2, A3, A4, né? Os elementos que estão nessa posição.
tá? Dessas duas sequências que ele me deu. Ele fala que a sequência A de AN, ok? AN é porque eu quero que ele coloque nesse tipo aqui, descrita nessa forma, tá? Tal que, quem é o AN, né? Como é que eu consigo construir essa sequência? Aí ele me dá a expressão que ele constrói, ok? Qual é a forma? Ele fala que AN é igual a 2N mais 5, ok? Então ele está me falando que esse carinha aqui é a lei de formação da sequência, tá? AN tal que ele fala que o primeiro termo dessa sequência, tá? Ó, posição A1, primeiro termo, é 4. E para eu encontrar os próximos é AN mais 1, ok? Igual a 5 mais AN, tá? Então esse carinha aqui são os dados que ele me dá para construir essa sequência. Eu vou construir cada uma com vocês, né? Para a gente ver na prática como é que funciona. Como é que escreve essa sequência quando ele me dá todas as informações que eu preciso. Nada melhor do que a gente pegar e construir na prática, né? Então, olha só. Tá? A letra A. Ele fala que a sequência ela é formada por essa expressão. Mas, professor, quem é aquele N ali? Pessoal, lembra que eu falei? O N é o número do elemento, ok? Então, por exemplo, você está me falando A1, né? Eu estou me referindo, tá? Ao elemento que se encontra nessa primeira posição. Obviamente, se é A1, significa que o N dele é o quê? 1, tá? A2, se é esse cara que me diz a posição, que é A2, significa que o N dele está valendo o quê? 2. A3, ok? Se é A3 é a posição dele aqui nessa sequência, porque o N dele é o quê? 3, porque é o terceiro termo da sequência. A4 é porque o N dele é 4. Entendeu? E se você vê esses valores de N, você tem por causa dessa correspondência. Ou seja, basta você pegar, né, os números naturais não nulos, ou seja, aquele que eu excluo o zero e substituo um de cada vez. A1, tudo que tem N você vai substituir por 1. A2, tudo que tem N vai substituir por 2. E assim sucessivamente, até você encontrar os termos dessa sequência. Então olhe bem. Olhe bem. N igual a 1. Substitui. A1, tudo que tem N eu estou substituindo por 1. A1 é igual a 2 vezes 1. Mais 5. A1 vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Mais 5 vai dar 7. N igual a 2. Vou saber qual é o elemento na posição A2. Então, ó, 2 vezes 2. Mais 5, 2 vezes 2, 4, mais 5 dá 9. N igual a 3. A3 vai ser igual a 2 vezes 3, mais 5, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Né? Vou aproveitar aqui e vou puxar o gancho. N4, A4 é igual a 2 vezes 4, mais 5. Vai dar 8 mais 5, deu 13. Ou seja, quem é o A1? É o elemento 7. Quem é o A2? Elemento 9. Quem é o A3? Elemento 11. E o A4, o elemento 13. Professor, precisa fazer para mais? Não. Porque se eu seguir a quantidade de N's nessa ordem, eu vou ter uma sequência infinita. E ele não falou até que ponto eu devo parar, então eu vou parar aqui, né, na hora de escrever qual é essa sequência, né? Então eu vou botar 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Beleza? Então, se você for continuar substituindo N por 5, depois N por 6, você vai ter os outros termos da sequência da letra A.
Ok? Então, sabendo disso, a gente vai fazer agora, tá? O exemplo B, que é a molezinha, show de bola, e a Tranquilex, para todos nós. Para nossa alegria. Tá? Então vamos lá. Chupetinha e chupetões. Ele tá me falando, tá? No exemplo B. Vou botar aqui. Tá? Vou botar aqui. Ok? Seguinte. Ele fala que o A1 dele é igual a 4. Né? E a N mais 1 vai ser igual a 5 mais a N. Foi o que eu tinha escrito ali embaixo. Então preste atenção, já que ele me deu o primeiro termo dessa sequência, eu sei que o elemento que pertence a essa posição é o 4. Tranquilex. Beleza? Então preste atenção. Para eu indo descobrindo os outros, pessoal, é o seguinte. Para aparecer um 2 aqui, para eu ter como referência o A2, o próximo elemento da sequência, ou seja, o número que vai estar nessa posição aqui logo depois do 4. Para aqui aparecer um 2 é porque o N tem que estar valendo 1. Porque olha só. 1 mais 1 vai dar 2. Ou seja, vai ser 5 mais o valor do primeiro termo. Se você notar, tudo que tem eu estou substituindo por 1. Tá? Tudinho. Ou seja, 1 mais 1 aqui, A2. 5 mais o valor de A1, que é 4. Que vai dar 9. Olha ele aqui bonitinho. Para a gente achar o terceiro termo, se assim eu quiser, para aqui dar 3, o N tem que valer quanto agora? 2. Então você vai substituir, ó. 2 mais 1 vai ser igual a 5 mais o valor de A2. Aqui vai dar o A3, que vai ser o próximo termo dessa sequência, que vai estar aqui nessa posição. 5 mais o A2, que foi 9. 14. Ó, lindo. Se você quiser, galerinha, para aqui aparecer na realidade agora, né? O 4, né? Se você quiser, o N tem que valer 3. Então vai ficar 3 mais 1 é igual a 5 mais o A3, que vai dar o A4. 5 mais o A3 que eu achei, que é o 14, vai dar 19. Tá? Vai dar 19. Se eu quiser fechar aqui, beleza. Tá? O que eu quero que você tenha mais um detalhe, ok? Tá? Isso aqui é uma característica, tá? E uma nomenclatura que você vai ter agora e vai levar para a progressão aritmética também. Então, é muito importante com que eu cite, tá? Se liga aqui, vou aproveitar o gancho, tá? Dessa sequência. Primeira coisa, você tá vendo esses dois elementos aqui, que é o elemento que iniciou e finalizou a sequência, tá? Esses carinhas aqui vão ter nomes específicos, tá? Nós chamamos eles de extremos, ok? Nós chamamos ele de extremos, ok? Sempre o elemento, tá, da sequência que está iniciando e aqui está terminando, chamamos de extremos, ok? Isso é muito importante. Agora nós também temos termos que são chamados de termos equidistantes, tá? Quando a gente fala que são termos equidistantes, pessoal, são termos, né, cuja a distância dele para o elemento que se inicia ou para o elemento que finaliza, a distância entre esses elementos vão ser a mesma. Ah, professor, como assim? Né? Como é que isso daí funciona? Né? Por exemplo, deixa eu pegar uma caneta aqui de outra cor. Por exemplo, 9 e 14. Eles são elementos equidistantes aos extremos,
né? Por quê? Para ele chegar até o extremo, é o próximo número, e o 14 também. Ou seja, a distância desse termo para cá e desse para cá é a mesma. Então a gente fala que esses termos são equidistantes, ok? E se você notar, quando você tem uma sequência, uma quantidade de termos, né, que seja par, você não vai ter um termo meio, um termo médio, um termo do meio, tá? Isso daí para você não vai acontecer, não vai, tá? Então, só para ficar claro, tá? Vou dar uma outra sequência aqui. 2, 5, 8, 10 e 11, tá? Essa quantidade ímpar, ok? Então preste bastante atenção. Esse 8 aqui, a gente chama que é o termo médio, tá? O termo do meio, termo médio, tá? Da minha sequência, ok? Então vou escrever aqui, ó, termo médio, beleza? Esse cara aí é o meu termo médio, ok? Isso daí é importante que vocês saibam. Quem é o meu termo equidistante? Quer dizer, os meus extremos agora, né? Os extremos. Termo que começa e o que inicia, né? Para ficar claro. E o termo equidistante são esses caras, ó. Tá? Ok? É o equidistam dos extremos. Para eles ser equidistantes, a distância dele até aqui tem que ser a mesma daqui até aqui. Ok? É praticamente isso. Ok? Beleza? Se você pegou a ideia nessa parte, a gente pode entrar em PA. Ok? Que vai ser bem tranquilo também. Beleza? Então, ó, capricha aí, anota essa paradinha, ok? Pra gente dar uma continuada. Vamos lá, pessoal, a gente vai começar aí a falar um pouco agora sobre progressão aritmética, tá? Conhecida também como PA, ok? Galera, é o seguinte, tá? A lei de formação de uma PA, tá? Que é uma sequência, ela tem uma característica somente dela, ok? Por ela ser chamada assim, dessa forma, ok? Porque essa sequência é construída da seguinte forma, onde cada termo dessa sequência sempre vai ser o seu anterior mais R. Mas, gente, quem é R? R é uma razão, ou seja, é um número constante onde eu sempre estou usando ele para achar o próximo termo da minha sequência, tá? Por exemplo, tá? Vem comigo. Por exemplo, eu tenho essa sequência aqui, que é uma progressão aritmética. Por quê? Note bem, que do 2 para achar o 5, tá? Para achar o 5, eu peguei o anterior, ok? Mais a razão, que foi 3, ok? 2 mais 3 dá 5, ok? Então, para você ver que cada termo que eu encontro, eu estou sempre pegando o anterior mais esse 3. Olha só, se liga aqui. Para eu chegar no 11, é porque eu peguei o anterior a ele, que é quem? O 5, e somei, né? Nesse caso aqui, 1000 perdões, eu avancei muito, tá? Eu avancei muito aqui, tá? Então, note bem aqui, ok? Continuando, para você ver, para eu chegar no 11, é porque eu peguei o anterior, que é 8, e somei 3. Então, para descobrir sempre o próximo termo, eu estou pegando o anterior, ok? Mais a razão, que é essa constante, na qual ela não muda, ok? Eu sempre estou usando ela para descobrir o próximo termo, tá? Agora, a primeira ideia que você tem que ter é o seguinte: quem enxerga uma progressão aritmética na ida também tem que encontrar na volta. Por quê? Porque, olha só, do 11, se eu tivesse aqui, eu poderia chegar no 8, né? Como? Já que eu estou pegando o sentido contrário, né? Se na ida eu estava somando, para fazer a volta, a minha razão tem que estar o quê? Subtraindo. 11 para chegar no 8,
né? É porque eu fiz como? Para achar o 8, eu peguei o anterior a ele, que é 11, e subtraí quanto? 3. Para achar o 5, eu peguei o anterior, que é 8, subtraí 3. Para chegar no 2, eu peguei o seu anterior, que foi 5, e subtraí 3. Ou seja, em toda a progressão aritmética, quem enxerga uma PA na ida, também precisa enxergar na volta. Ok? Então, ó, se liga aí que a primeira, tá? Primeira não, segunda característica que eu vou citar agora, tá? De uma PA. Ok? Quando a razão da sua PA for um número positivo, ok? Ou seja, maior que zero, positivo, tá? Nós falamos que essa PA, tá? Ela é crescente, ok? Se ligou na classificação, crescente. Agora, quando a sua PA tiver uma razão menor que zero, ou seja, negativinha, tá? Bem negativinha, ou seja, com número negativo, a gente fala que ela vai ser uma PA decrescente, ok? Agora, o interessante é ver algumas características que, mesmo se eu eliminar um dos termos alternadamente, vai continuar sendo uma PA uma sequência. Então, preste atenção. Se eu quiser eliminar termos alternados, vou deixar o 2, vou eliminar o 5, vou deixar o 8 e vou eliminar o 11. Note bem que isso aqui vai continuar sendo uma PA. Só que agora a razão dela vai mudar. Ok? Do 2 para chegar no 8, eu tive que somar quem? 6. Ok? Agora, quem enxerga uma PA na ida também enxerga uma PA na volta. Do 8 para chegar no 2, só fazer quem? Menos 6. Ok? Tranquilo? Tá? Agora, galera, o interessante é que se você pegar tudo isso aí e eliminar de 2 em 2 simultaneamente, também vai ser uma PA. Quer ver? Eu vou pegar essa sequência, mas eu vou aumentá-la, tá? 2, 5, 8, 11, 14, 17, né? 17, 20, né? 8, 11, 14, 17, 20, né? Então vamos lá. Se você notar, se você quiser deixar o 2, eliminar o 5 e o 8. Você quer deixar o 11, que é eliminar o 14 e 17. E você quer deixar o 20, tá? Você vai ver que isso daí também vai continuar sendo, tá? Uma PA, ok? Do 2 para o 11, 9. Do 11 para o 20, a razão foi quem? 9. Se eu quiser fazer a volta, quem enxerga uma PA na ida tem que enxergar uma na volta. Se eu quiser fazer a volta, para eu descobrir o 11, foi porque eu peguei o anterior a ele, o 20, e tirei quem? 9. Para descobrir o 2, foi porque eu peguei o termo anterior, que é o 11, e subtraí quem? O 9. Ok? Então, quem enxerga uma PA na ida, enxerga na volta. Ok? E eu quero que você note que já que eu tirei dois termos aqui, antigamente, tá? Na PA que eu tinha, que é uma sequência, tá? É uma particularidade de uma sequência, tá? Que a gente chama de PA, tá? Você percebe que essa razão aqui foi exatamente o dobro, né? Exatamente o dobro, ok? Já que eu aumentei a quantidade de termos que eu estou tirando alternadamente, agora a minha razão, que era 3, agora vai ser o triplo, né? Então você vê que eu vou eliminando, esse processo vai acontecendo, mas a característica da minha PA, ela se mantém, que é cada elemento, ele é composto, ele é encontrado, ele é formado, termo anterior, mais R, onde R é essa razão, ok? E a última característica que é interessante, né, da gente ter de uma PA, tá, de uma sequência. Na realidade, as de duas últimas, né,
falta é o seguinte, tá? Primeiro, vou pegar a nossa sequência. 2, 5, 8, 11, 14, tá? Se eu eliminar os meus extremos, tá? Isso ainda vai se manter uma sequência. Do 5 para o 8, é só eu somar 3. Do 8 para chegar no 11, eu somo 3. Do 11 para chegar no 8, vou subtrair 3. Do 8 para chegar no 5, também vou subtrair 3. Posso eliminar alternadamente, de 2 e 2 alternadamente. Posso retirar os extremos que a PA se mantém, ok? Desde que, uma pequena observação, você pode fazer todo esse experimento para qualquer PA, ok? Qual é o detalhe que você vai ter que ter, pelo amor de Deus, para caracterizar uma sequência? Você precisa ter pelo menos 2 termos, tá? Então, cuidado quando você for eliminar. Tem que sobrar, tá? No máximo 2, ok? É o mínimo de termos que tem que ter uma sequência 2, ok? Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, o interessante é que você viu que tem uma PA crescente ou decrescente. Crescente, razão positiva maior que 0. Decrescente, razão negativa menor que 0. Mas a gente também tem a nossa razão, que ela é constante, tá? Ou também conhecida como estacionária, tá? Por que a gente fala que ela é constante ou estacionária? Porque pensa comigo. O primeiro elemento aqui é 9. Para descobrir o próximo termo, eu pego ele mesmo e vou adicionar no 0. Ou seja, você vai ver que esse elemento ele vai se repetindo, não muda, então a gente fala que ela é constante. Beleza? Anota essa parada aí, pelo amor de Johnson, rapidamente, que a gente vai ver um estudo sobre razão. Beleza? Então, rapidinho, anote aí. Vamos lá, galerinha. Vamos que vamos. Vamos fazer um estudo agora, tá? Sobre razão, ok? Você então viu, tá? Que numa PA, numa sequência, ok? Qualquer termo, como é que ele é obtido? O anterior mais a razão. Então se liga aqui nessa sequência, ok? Se liga aqui. Do A1 para o A2, somei R. Do A2 para o A3, somei R. Do A3, que aqui ficou faltando, para o A4, somei R. E do A4 para o A5, também somei R. Então esse R aqui ele é constante, ok? Ele não muda, é sempre o mesmo número que eu estou utilizando para achar o próximo termo ou qualquer termo dessa PA, ok? Agora o interessante do estudo sobre a razão é como que eu devo encontrar ela, né? Se você perceber, para eu encontrar qualquer razão aqui, eu posso pegar, por exemplo, A2, né? Posso utilizar esse termo que está nessa posição, porque ele tem o anterior, que é o A1, né? Mais R. Ou seja, para achar esse termo, é porque eu utilizei o anterior a ele, mais o R, que é a característica de como é formado cada termo dessa PA, que é única, tá? Só uma coisa, uma pequena observação aos senhores, tá? Uma PA é uma sequência, mas nem toda sequência é uma PA, porque tem que ter essa característica, tá bom? Mesma coisa, para eu determinar o A3, foi porque eu peguei o seu anterior mais a razão, ok? Mesma coisa para eu descobrir o A4, que eu peguei o seu anterior, que foi o A3, e somei com a razão. Se você notar, eu não estou começando pelo A1, porque o A1 ele é o termo inicial, então logo esse termo inicial ele não tem um termo anterior, ok? Então isso aqui acontece exatamente quando pegamos, tá? Numa posição para N maior ou igual a 2. Então é só a partir do segundo elemento da minha PA, ok? Bastante frisar. E para que eu descubra a minha razão, se isso aqui é uma equação, para eu descobrir o R, deixo ela sozinha
passa o A1 para cá, que vai ficar negativo. A mesma coisa seria para descobrir a razão se eu fizesse utilizando o A3 com o A2. A mesma coisa seria se eu fizesse com o A4 menos o A3. Né? Ou seja, para descobrir a razão, eu estou pegando um termo e estou subtraindo ele sempre pelo seu anterior. Ou seja, eu posso generalizar isso. Tá? Por que eu posso generalizar? Porque eu posso escolher qualquer termo dessa sequência menos o primeiro termo para descobrir a razão. Como é que a gente escreve isso? Tá? O enésimo termo, ou qualquer termo que você queira descobrir, que chamamos de AN, tá? Ou enésimo termo, tá? Ele vai ser igual a AN menos 1. Por que N menos 1? Porque me refere ao anterior a ele, tá? Sempre um númerozinho anterior, por exemplo, né? Se eu for descobrir a minha razão a partir do A4, quem é o anterior do A4? O A3. Do 4 para chegar no 3 é porque eu subtraí quanto? 1. Ok? Mais a razão. Então eu posso escrever isso aqui dessa forma. A razão vai ser igual a um elemento qualquer, desde que esse elemento seja maior ou igual a 2. Ou seja, comece do elemento que está na segunda posição em diante. Ou seja, qualquer elemento eu posso usar menos o primeiro, ok? Menos o seu anterior. Ok? Por isso que eu botei aqui n-1, que é exatamente isso aqui. Tá? Eu quero descobrir a razão a partir do segundo elemento dessa PA. A2 menos. Tá? Menos o seu anterior, que foi quem? O A1. 2 menos 1 dá quem? 1. Beleza? Então se ligou que isso aqui faz todo sentido. Mais uma vez. Se eu quiser descobrir a razão a partir do meu terceiro termo, é só eu pegar ele e subtrair com o anterior, que vai ser A3 menos A2. Então, olha só, esse cara corresponde ao N, A3 menos 3 menos 1, deu quanto? 2. Então, você vê que realmente faz todo sentido. Então, se eu te der um exemplo para você determinar a razão de uma PA, obviamente, você vai escolher qualquer termo menos o primeiro. Por exemplo, você pode pegar o elemento 6, subtrai com o seu anterior, que é 4, que vamos descobrir a razão, que nesse caso ali foi 2. De uma forma bem intuitiva, sem precisar de fórmula. Beleza? Anota essa parada aí, que a gente vai para a fase final de hoje. Vamos lá, galera. Né? A gente vai falar sobre termo geral, ok? E propriedade de uma PA antes de nós finalizarmos a aula de hoje, tá? Que é o seguinte. Vou pegar a mesma sequência que eu comecei os outros exemplos, A1, A2, A3, A4 e A5, tá? Para sempre descobrir cada elemento, eu pego o seu anterior mais a razão, ok? Quem enxerga uma PA na ida precisa enxergar uma na volta, ok? Por isso que eu botei esse daí em R. Agora preste atenção comigo, né? No seguinte. Para encontrar o termo A2, eu peguei o anterior mais a razão, ok? Agora, se eu quiser encontrar o A3 a partir da origem, tá? A partir da origem, ou seja, a partir da origem que eu vou começar a contar. Ou seja, A3 tá aqui, ó. A1 vai para o A2, do A2 vai para o A3, ok? Note bem que esse vãozinho aqui entre os dedos é exatamente a quantidade de vezes que eu vou estar somando a minha razão. Note bem, ok? Olha só o primeiro. Eu quero achar o A2 a partir do A1. Do A1 para o A2, ó, eu tenho um vão, somei a razão uma vez. Se eu quero achar o A3 a partir da origem do A1, ok? Ó, 1, 2. 1, 2. Olha o vão do dedo. Ele está me falando a quantidade de vezes que eu vou somar a razão, que vai ser 2, ó. 1, 2. Se eu quiser saber
o A4 a partir da origem do meu elemento inicial A1. Quantas vezes eu vou somar a razão? Olha só comigo. 1, 2, 3 vezes. Ó. 1, 2, 3 vãos entre os dedos. Olha aqui comigo então. Ó. 1, 2, 3, até chegar aqui. Então somei a razão 3 vezes. Se eu quiser descobrir o A5 a partir da origem, pelo amor de Johnson, onde você quer chegar comigo com isso? Calma, vamos entender o raciocínio, tá? Do A1 para chegar no A5, 1, 2, 3, 4, olha só o vão, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vãozinhos entre o dedo. Ou seja, eu tive que somar a razão 4 vezes, ok? Então, ó, a partir da origem, 1, 2, 3, 4. O que isso quer dizer? Cara, que independente, tá, do termo que você quer encontrar nessa sequência, quando você parte da origem dele, ok? Você sempre vai estar somando uma quantidade de vezes a razão. Agora, qual vai ser essa quantidade de vezes? Pensa bem. A quantidade de vezes que você vai estar somando sempre é a quantidade de vãos que parte da origem que você tem até chegar naquele elemento. Ok? Como é que ele é obtido? Olha para cá. Olha para cá. Olhe bem para cá. Aqui você não somou uma vez? Foi porque entre esses elementos você tinha quantos vãos? 1. Olha o vão aqui. 1R. Saiu do 3 até chegar no 3, quantos vãos tinha? 2 vãozinhos. Ó, pensa comigo. Do A1 para chegar no 3, ó. 2 vãos. Para chegar no A5, ó. A1 para chegar no A5. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então você tá vendo que eu tô sempre pegando, ó, os índices e subtraindo. Para aqui dá 1, foi porque eu peguei 2 menos 1, que dá 1. Isso aqui não é macumba, isso aqui é matemática. Olha só. Para achar esse 2, 3 menos 1. Para achar esse 3, 4 menos 1. Para achar esse 4, olha o índice que eu peguei, 5 menos quem? 1. Então isso aqui não é estranho, galera. Sempre aqui vai ser sempre n menos 1. Sempre. Ou seja, para você descobrir qualquer termo da sua sequência, você utiliza a fórmula do termo geral, que é essa aqui. Ok? Bem intuitivo, na realidade. Mas o interessante é que essa fórmula aqui, a ideia de como ela surgiu, tá? Ela pode ser adaptada. Por quê? Você está vendo que eu estou pegando todos eles, né, a partir da minha o quê? Origem que eu estou descobrindo eles. Agora, se minha origem for diferente, será que isso aqui muda? Não sei, vem comigo, vamos ver. Vamos analisar agora. Se a minha origem agora for o A5, ok? E se eu quiser descobrir o A3, né? Se eu quiser descobrir o A3, sendo o A5 a minha origem, tá? Vamos ver quantos vãos a gente vai chegar lá. Ó, A5 para chegar no A3. Menos R, menos R. Menos 2R. Tá? Sei lá. Se eu quiser chegar no A2, fixando o A5. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, menos 3R, porque eu estou voltando, razão decrescente. Ó. Mantém a mesma ideia, tá? Eu tô sempre fazendo o quê? Esse cara que eu vou descobrir, o índice dele, menos o da origem. 3 menos 5, menos 2. Ou seja, quando muda a origem,
essa equação aqui, ela também muda, tá? A gente fala o seguinte, que o AN, ok? Que esse AN vai ser sempre igual a AK. Esse K aqui é a origem quando ele é diferente da primeira, tá? Ou seja, diferente do elemento que está na primeira posição, tá? Ou seja, AK mais, ok? Mesmo raciocínio, N menos K vezes a razão, ok? Ou seja, esse cara aqui é quando a origem é sempre o meu primeiro termo, que está na primeira posição da minha sequência. E essa aqui, tá? É qualquer termo que eu queira começar como origem. Isso aqui é um adianto, principalmente para concurso, tá? Militar. Beleza? Então, pelo amor de Deus, concentra-se nisso. Tranquilo? A gente vai ver as propriedades e vou trabalhar alguns exemplos com vocês de como vocês vão lidar com isso, com exercícios dos vestibulares, tá? E da nossa apostila. Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aqui, tá? Esse assunto, ok? Nesse único exemplo eu vou citar todas as características não, melhor dizendo, as propriedades de uma PA, né? Primeira coisa que eu quero, tá? É que você pegue o seguinte comigo. Tá? Por favor. Se eu definir esse cara aqui como sendo, tá, o meu termo médio, eu sei que ele é obtido a partir da soma dos meus vizinhos, tá? Ou seja, do sucessor do seu antecessor, tá? Dividido por 2, ok? Note, 2 mais 8 dá 10, dividido para 2 dá 5. Tá? Quer ver outra coisa? Vou pegar o 14. Para obtermos o 14, a gente faz a média aritmética, tá? Dos seus vizinhos, ou seja, do seu sucessor, mais o seu antecessor, dividido por 2. 27 mais 11 vai dar 28, dividido para 2 vai dar 14. Se você quiser pegar o 23, ok? Tá? Para você obter ele, é só você pegar a média aritmética dos meus vizinhos, do seu sucessor, mais o antecessor, e dividir por 2. 26 mais 23, quer dizer, perdão, 20 mais 26, ok? 20 mais 26, 46, dividido para 2 vai dar 23, ok? Então você vê que se você tiver uma PA, estabelecer o termo do meio, ok? Se você quiser estabelecer alguém para ser seu termo do meio, ele sempre será a média aritmética dos seus vizinhos, ou seja, basta você somar sempre o antecessor e o sucessor a ele e dividir por 2. Isso aqui também é válido para uma PA de 3 termos, ok? O termo do meio, o termo central, sempre vai ser a média aritmética dos seus vizinhos, ou seja, antecessor mais o sucessor dividido por 2. Ok? A segunda propriedade que vamos ter é o seguinte. Tá? A segunda propriedade que nós vamos ter é que a soma dos meus extremos também será igual à soma dos termos equidistantes. Tá? Professor, o que isso quer me dizer? Presta atenção. A soma dos extremos. Então vamos lá. 26 mais 2 dá quanto? 28. Ok? É igual à soma dos termos equidistantes. Ok? Deixa eu fazer uma linha mais abaixo aqui para que você veja essa característica. Lembrando que termos equidistantes são termos que têm a mesma distância dos seus extremos. Daqui até aqui,
uma posição. Daqui até aqui, uma posição. Então, eles são termos equidistantes. E olha a soma. 23 mais 5 dá quanto? 28. Olha só outra coisa aqui interessante, ó. Termos equidistantes. Daqui até chegar aqui, ó, são uma, duas posições. Uma, duas posições equidistantes. A mesma distância do 8 para chegar no 2, a mesma distância do 20 para chegar no 26. E olha a soma. 20 mais 8 também dá 28. E por último, se você somar, 11 mais 17 também dá 28. Ou seja, a soma dos meus extremos tem que ser igual à soma dos meus termos equidistantes. E por último, você está vendo que tem um carinha ali, que é o 14, que é o meu termo do meio. Pessoal, você só vai ter termo do meio quando você tiver quantidade ímpar na sua PA. E se você notar o termo do meio, né, ele sempre vai ser igual à média aritmética dos meus extremos, ou a média aritmética dos termos equidistantes. Quer ver? Pegar a média aritmética dos extremos. 2 mais 26 dá 28. Dividir por 2, 14. E se eu quiser utilizar dos termos equidistantes, 5 mais 23 dá 28. Dividir por 2, 14. 8 mais 20 termos equidistantes. Você viu que dá 28. Divide por 2, dá 14. Termos equidistantes, 11 mais 17 dá 28. Divide por 2, dá 14. Por isso que isso aqui é válido, tá? Por quê? A média aritmética dos meus extremos, tá? Quando eu falo média aritmética, eu estou sempre somando dois valores. Se eu somo dois valores, eu tenho que dividir por 2, tá? A quantidade de termos que eu somo é exatamente a quantidade, tá, que eu vou utilizar para dividir. Isso é média aritmética. Você utiliza na sua escola. Ou seja, se eu faço a média aritmética dos meus extremos, eu acho sempre o termo do meio. Ok, galera, essas aqui são as propriedades que você acabou de ver. A partir de agora eu vou mostrar todos os exemplos aí que podem acontecer com a gente, ok? Então vamos ver agora alguns exemplos, tá? Por exemplo, determine, né, o 51º termo da PA 4, 10, 16, 22 e assim sucessivamente, ok? Se você quer descobrir qualquer termo da sua PA, você tem que utilizar essa fórmula aqui. A n é igual a 1, tá? Mais n menos 1 vezes o r, ok? Então você tem que descobrir quem é a razão, quem é o A1 e qual é o seu número de termos, ok? Lembra que eu falei para você? Se o n é 51, é porque eu quero encontrar que elemento é esse na posição A51, ok? Então já descobri quem são esses caras. A1, primeiro termo, ou seja, vou sair do primeiro termo, que vai ser a minha origem, beleza? Até chegar no A51, ok? E quem é a razão, gente? Basta eu pegar a partir do segundo elemento em diante, sempre pegar um elemento menos o anterior. Por exemplo, né? 16 menos 10, elemento menos o anterior, 16 menos 10 dá 6. Ok? Sempre fazendo isso. Substitui. A51 é igual ao A1, que é 4, mais 51 menos 1, 50, R. Beleza? Quem é o R? É o 6. Então, ó, substitui direto, ok? A51 vai ser igual a 4 mais 50 vezes 3 vai dar 300, ok? Logo, o A51, 4 mais 300, 304. Esse é o elemento que está nessa posição, ok? Exemplo 2, obter a razão da PA, A1, A2, A3, não sei o que, sabendo que, tá? A1 é 7 e o A5 é 8. Você pode utilizar a fórmula do termo geral, que não há problema algum, ok? Ou você pensa dessa forma, eu vou chegar do A1 até o A5. Ou seja, se eu vou sair do A1 para chegar no A5,
É porque eu estou somando quantas vezes a razão? 1, 2, 3, 4 vezes. Ok? Quem é o A5? 8. Quem é o A1? 7. Mais 4R. Passa o 7 para cá, subtraindo. Igual a 4R. 4R vai ser igual a 1. Logo a razão é 1/4. Ok? E acabou o nosso problema. É isso aí. Ok? Vamos ver mais 3 pontos na realidade, tá? Pra gente acabar. Então anota aí esses exemplos rapidamente. Então vamos lá, pessoal. Tá? Faltam mais 3, então tem esses 2 e vai faltar mais um. Primeira coisa, se numa questão sobre o PA pedir para você interpolar, independente da quantidade de meios aritméticos, tá? Interpolar significa que ele quer que você insira, ok? Então vai ficar assim, ó, entre 1 e 2, ou seja, o primeiro elemento é 1 e o último elemento é 2, são os meus extremos. Se eu vou interpolar 4, que eu estou adicionando 4 termos nessa ordem, ok? Até chegar no 2 nessa sequência, ok? Qual é o detalhe? Qual é a quantidade de termos que eu tenho aqui? Os extremos que ele me deu, que são 2, mais a quantidade de termos que ele quer que eu adicione entre eles nessa PA, que vai dar 6, ok? Ou seja, esse 6 é o meu N, ok? A razão eu não sei e eu preciso descobrir para que eu saiba que elementos são esses que vão entrar aqui, tá bom? Mas eu já sei quem é o meu AN e quem é o meu A1, já que esse cara é o meu primeiro termo A1, esse cara aqui é o sexto termo, que é o N igual a 6, então ele é o A6. Sabendo disso, pensa comigo agora. Se eu quero chegar no A6 a partir da origem, quantas vezes eu vou adicionando a razão? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Tá? Para quem não lembra, esse cara aqui do termo geral é o N-1. Eu subtraí os índices. Ó. 6 menos 1 deu 5. Então eu fiz de modo direto. Ok? Quem é o A6? 2. Quem é o A1? 1 mais 5R. Ok? Passa 1 para o lado de lá. Subtraindo, que é igual a 5R. 5R vai ser igual a 1. R vai ser igual a 1/5. Ok? Então essa daí é a nossa razão. Para você descobrir os meios que você vai inserir aqui, você vai adicionando 1 mais 1/5. Isso aqui vai me dar 6/5. Você vai somando 6/5 mais 1/5, 7/5. 7/5 mais 1/5, 8/5. 8/5 mais 1/5, 9/5. Se você pegar 9/5 mais 1/5, vai dar 10 sobre 5, que dá 2. E acabou o problema, ok? Agora o quarto exemplo, nosso penúltimo, tá? Ele quer que você obtenha o 40º termo, ou seja, N igual a 40, tá? De uma PA de razão 3, quando eu tiver o termo nessa posição A21, que é o 62. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando muda a origem para eu descobrir o termo qualquer, tá? Funciona da mesma forma, ok? Por quê? Né? Eu quero obter o A40, tá? Que é o termo que se refere, tá? Já que é N igual a 40, o termo dessa posição é o A40, tá? Então, A40, a partir da minha origem que mudou, que é o A21, tá? 40 menos 21, isso aqui vai me dar 19R, ok? 19R. Então, ó, A40 eu vou descobrir, A21, 62, mais 19 vezes a razão que é 3. A40 vai ser igual a 62.
3 vezes 9 vai dar 27, sobe 2, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, 62 mais 57, isso aqui vai me dar exatamente 119. Ok? Beleza? Vamos para o nosso último exemplo agora, que a gente finaliza rapidinho. Ok? Bem rapidinho a gente resolve isso aqui agora que eu escrevo para vocês. E acabou. Ok? Por hoje. Então, olha só. Tá? O último exemplo. Tá? Vou botar aqui, ó. Exemplo 5. Tá? É quando eu vou utilizar umas daquelas propriedades que eu expliquei. Determinar o número x, tá? O número x, de modo que a sequência, tá? De modo que a sequência, tá? X menos 3, x menos 1, ok? E 1 menos 2x seja uma PA, ok? Presta atenção, você tem uma sequência de 3 termos. E já que ele quer que seja uma PA, posso utilizar uma propriedade qualquer para descobrir o valor de x. Ok? Simples assim. Então, para que isso aconteça, eu lembro, se eu tenho 3 termos, eu sei que o termo do meio, que é o x menos 1, ele vai ser a média aritmética dos meus extremos, dos meus vizinhos, que é a soma do sucessor mais o antecessor mais o sucessor, não importa, sobre quem? 2. Ok? Então, ó, x menos 1 vai ser igual a x com menos 2x, isso aqui vai me dar menos x. Menos 3 com mais 1, menos 2, sobre 2. Denominador, quando não aparece, ele é 1. E você multiplica cruzado. Ok? Multiplicando cruzado, você vai obter isso aqui. Tá? Exatamente. 1 vezes menos x menos 2 vai dar menos x menos 2. 2 vezes vai multiplicar a expressão x menos 1, ok? Faz a distributiva, Schubert x, menos x menos 2. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2, ok? Quem tem x fica de um lado, quem não tem vai para o outro. Menos 2 passa para cá positivo. 2x, menos x passa para cá positivo, ok? Então isso aqui na realidade vai me dar o seguinte, tá? Vai me dar o seguinte, ok? Perdão, galera. Aqui é positivo, por isso que eu tava vendo que tava dando alguma parada errada. Tá? Perdão. Tá? Aqui é 3 positivo, então ó, 3 mais 1 deu 4, menos 4, tá? Aqui, ó, menos 4, menos 4, menos 4 aqui. Ok? Aí agora, deixa eu ver se vai ficar tranquilex. Deixa eu ver. Então vamos lá, pessoal. Ele pede você determinar o valor de x, beleza? No modo que você tem essa sequência aqui de 3 termos que ele quer que seja uma PA. Então é válido aquela propriedade que o termo do meio, ele é igual à média aritmética, ok? Dos meus vizinhos, ou seja, antecessor mais o sucessor dividido por 2, ou sucessor mais o antecessor dividido por 2, ok? Termos do meio é igual à soma do seu antecessor mais o sucessor. X com menos 2x vai dar menos x. 3 mais 1 vai dar 4 positivo. Denominador, quando não aparece, ele é 1. E aqui eu multiplico cruzado. Menos x mais 4 vezes 1. Menos x mais 4.
e o 2 que vai multiplicar x menos 1, ok? Faz o chuveirinho, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2, ok? Quem tem letra fica de um lado, quem não tem vai para o outro. Menos 2 passa para cá, ficou positivo, menos x passa para cá, ficou positivo. Então, ó, 2x mais x, 3x, 4 mais 2, 6, x é igual a 6 dividido para 3, logo x igual a 2. E acabou a questão e o nosso exemplo. Beleza? Baixa o material teórico, beleza? Copia no caderno e fica atento à atividade, beleza? Valeu, galerinha. Depois dá um like lá no vídeo. Dale, Mengão.